Pessoal, começando o vídeo, sempre lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal. Caso você não seja um inscrito do canal do Professor Leonardo, considere se inscrever, ative as notificações, deixe seu gostei, o seu comentário é importante para a nossa reflexão e também compartilhe esse vídeo para trazermos mais pessoas para essa nossa corrente de reflexão. Talvez, né, nesse finalzinho de ano, a gente consiga atingir a marca dos 29 mil inscritos. Quem sabe, né? E você conhece o Nando Moura? Se você não conhece o Nando Moura é um grande, pelo menos em número de seguidores, youtuber da direita conservadora no Brasil. Hoje, segundo as informações aqui no próprio contador de inscritos do Nando Moura, ele tem 3 milhões 280 mil inscritos. Então é um canal gigantesco, é um canal que tem uma relevância grande no YouTube, porque passou de 1 milhão, já está na casa dos 3 milhões de inscritos. E o Nando Moura, ele tem sofrido ataques por parte dos bolsonaristas, tá? E é interessante porque o Nando Moura, ele tinha uma prática, podemos dizer assim, muito parecida com os bolsonaristas. Ele atacava outros youtubers, ele fazia vídeos direcionados e aí os seguidores do Nando Moura, que como você pode ver mais de 3 milhões, é um número bastante relevante. Eles na época tinham menos, né, mas enfim, já era um número grande. Quando você passa de 500 mil, você já tem, ou mais de 100 mil, você já tem uma quantidade grande de seguidores. Então ele fazia vídeos direcionados e os seguidores iam até os outros canais, atacavam os youtubers, e ele conseguiu uma certa notoriedade falando sobre política, falando sobre religião, atacando, fazendo vídeos de resposta ao Felipe Neto, enfim. E eu não estou aqui para falar sobre o pensamento do Nando Moura, as coisas que ele fala, porque primeiro o Nando Moura, ele não é um político, então nós temos aqui como política do canal não comentar ou contra-argumentar vídeos de pessoas que não são políticos, que não têm um pensamento político, que não estão ali inseridas na política e que vão influenciar o destino o destino do Brasil, né? Podemos dizer assim. Mas o que me chamou a atenção nisso tudo? O Nando Moura fez campanha para Bolsonaro, festejou quando Bolsonaro foi eleito e começou a ter uma certa. A se desgarrar do movimento bolsonarista. Muitas coisas começaram a ocorrer no governo Bolsonaro que desagradaram o Nando Moura e ele começou a fazer críticas ao governo Bolsonaro. E isso, claro, fez com que a ira dos bolsonaristas, dos eleitores de Bolsonaro, acabasse se virando contra ele. E agora ele chama esses eleitores fanáticos de Bolsonaro de gado. Mas um vídeo do Nando Moura me chamou muita atenção e me motivou a fazer esse vídeo explicando esse comportamento dos bolsonaristas, porque isso é algo interessante que nós precisamos entender. No vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, chama Eu Preciso de um Milagre de Natal. Não é um vídeo de política, é um vídeo que o Nando Moura ele fica ali por uns 2 a 3 minutos falando sobre uma campanha para arrecadação de fundos para uma menininha que está doente. Ela precisa de um tratamento na casa dos 9 milhões de reais. Ela tem até fevereiro para conseguir esse dinheiro, um tratamento obviamente muito caro. E o Nando Moura ele fez essa vaquinha, né? Ele participou, ele divulgou essa campanha, o que ele já faz há muito tempo no canal dele. Então não é um vídeo que ele fala de política. Tá? Esse vídeo foi divulgado no dia 21 de dezembro. É um vídeo que ele não fala absolutamente nada sobre Bolsonaro. É um vídeo de caridade que ele está fazendo. E você recebe muitos comentários atacando o Nando Moura num vídeo que não tem absolutamente nada a ver. Eu vou ler alguns aqui pra vocês. Luiz Menezes, babaca. Ninguém cai nesse papo sem fundamentos que está tentando emplacar. Está recebendo dinheiro do Soros agora? Que autoridade tem Nando Moura para fazer críticas? Que conhecimento tem? Que conhecimento tem? Conhece guitarras? Vai perder milhões de inscritos. Já cancelei minha inscrição e não fico escutando baboseiras. Tô falando do vídeo dele pedindo apoio para ajudar a menina que está doente. Deco Gon, valeu seu bostão traíra. Vai por colo do Centrão. É, Gonçalves Evilmar Naves, estimado Nando Moura, eu gostava muito dos comentários que sempre trouxe nos seus vídeos, mas agora está contra o presidente JB? O que houve? Mesmo com o enorme avanço ocorrendo no país, dos três poderes, só ele segue rasgando com sucesso, apesar dos contras. Você também contra? Uf. Que youtuber tipo Pombo, Daniel Monteiro, Alexandre Nunes, Nando Moura traíra, Ana Campos, Nando Moura traidor. Aí ele come, J. Fernando Machado, ódio para o Lula para de ser falso. Cancelando a inscrição, Jomar Tato. Aí fala assim, JC Oliver, um fracassado, corroendo-se de mágoas, sem competência, almejava um cargo no governo, frustrado, expurga ressentimentos. É só mais um sujeito
que, como todo traidor, se tornou indigno até mesmo de pena. Bolsonaro imbatível, Nando Moura traidor. Eu acho engraçado a eloquência com esse pessoal da direita gosta, né? De se colocar, né? Aí outra aqui, hashtag 17 paz no mundo, traíra. Você vê esses desgraçados, esses artistas, cantores, jogadores de futebol ganham milhões, estão todos de depravação em suas vidas imorais e não param. Ah, aqui, enfim, o rapaz falando da doação. Aí ele fala de Janete, pede para o PT, traidor, não cai. Não, gente, ele é traidor. Enfim, mas por que que isso acontece? Eu tenho uma série de vídeos aqui no canal que chama Entenda Bolsonaro. É uma playlist, e nessa playlist nós temos o fascismo cultural, que é basicamente isso que nós estamos, de modo jocoso, falando, né? Porque a direita fala do marxismo cultural, agora nós estamos falando do fascismo cultural. E perceba que essas pessoas, elas não conseguem, é um vídeo que não tem absolutamente nada a ver. É um vídeo que o Nando Moura tá fazendo algo, tá fazendo uma caridade, mesmo nesse vídeo as pessoas vêm e começam a atacá-lo. E por quê? Porque no fascismo nós precisamos entender o conceito de unidade. No fascismo nós temos o seguinte, o que é o fátio? O fátio é uma machadinha que você tem vários pauzinhos, vários gravetos, que separados eles são muito frágeis, eles quebram, mas quando eles estão juntos, eles são amarrados, eles ficam muito resistentes, eles não quebram. Então no fascismo você tem um conceito de unidade. Então, ou seja, juntos nós somos mais fortes. Mas à medida que as pessoas começam a sair do fátio, ele começa a se enfraquecer. Então o fascismo ele precisa estar unido, ele precisa estar sempre em conjunto, porque à medida que as pessoas começam a sair, obviamente fica mais fraco, fica mais frágil. E nós vemos isso. O Alexandre Frota saiu, começou a atacar o governo, isso enfraquece o governo. A Joyce Hasselman saiu do governo, começa a atacar o governo. Bebiano, o Nando Moura. Então, quanto mais pessoas começam a sair do governo, quanto mais pessoas começam a deixar o bolsonarismo, mais frágil ele fica. Porque essas pessoas elas abandonam e depois elas se voltam contra o Bolsonaro. E Bolsonaro precisa ter o apoio popular, porque caso contrário ele não vai conseguir ser reeleito em 2022. Então essa é uma questão que precisa ser muito bem entendida, esse fascismo cultural que nós estamos chamando de modo jocoso por conta do marxismo cultural. E como que age o fascismo com aqueles que tentam sair, com os seus desertores? Eles vão e atacam com violência para tentar trazer essa pessoa de volta na base da intimidação. Então, por exemplo, Nando Moura está sendo atacado numa tentativa dele parar de falar a respeito do governo Bolsonaro. E também para voltar para dentro do grupo. E esses ataques ao Nando Moura, claro que também acabam servindo de exemplo para as outras pessoas dentro do fátio. Então, olha, eu não posso atacar o governo Bolsonaro, porque caso contrário eu também vou ser atacado por essa milícia virtual. Então eu não vou fazer isso. Então há também um processo de intimidação. Então, nesse fascismo cultural que é promovido por Bolsonaro e pelos seus asseclas, pelos seus seguidores, é muito necessário que tenha a questão da unidade. Outro ponto que também nós falamos que é necessário entender, Nando Moura não, o Bolsonaro, ele não tem eleitores, ele não tem seguidores. O que ele tem é um exército. Ele tem um exército bolsonarista. Porque o Bolsonaro, na verdade, ele é um capitão bonapartista. O que significa isso? No bonapartismo, o executivo, que vem lá do Napoleão Bonaparte, o executivo ele tenta sobrepujar o legislativo e também os outros poderes. Por isso que aqui esse comentário ele ficou muito evidente, olha só, o Gonçalves e Vilmar, ele fala assim, dos três poderes, só ele seguindo rasgando com sucesso. Ou seja, há uma tentativa de sobrepujar, há uma tentativa de colocar o executivo acima dos outros poderes, no caso a figura de Bolsonaro. E perceba que aquele movimento integralista que supostamente fez o ataque ao Porta dos Fundos, porque supostamente porque está sendo investigado, que assumiu a autoria do ataque, mas ele está sendo investigado, eles querem de fato uma união fascista, né? Quase como uma integração absolutista no nosso país. Isso tem muito a ver também com o fascismo e principalmente com esse bonapartismo de Bolsonaro. E nessa questão do bonapartismo, Bolsonaro ele não tem eleitores, ele tem um exército. E esse exército ele segue o seu líder, que no caso é Bolsonaro. E é um exército muito disciplinado. E não é no conceito de exército quando você não pode se voltar contra a sua pátria, porque no caso você é um traidor, você é um desertor. Aquele soldado que acaba se voltando contra o seu líder, se voltando contra a nação, ele é considerado um desertor de guerra.
Isso é um crime de guerra, então ele volta com todas as punições, com toda a vergonha de ser considerado um desertor. E esse espírito de exército e esse espírito disciplinador também está presente no exército de Bolsonaro, que tem o objetivo de destruir as instituições republicanas, não fisicamente, mas a credibilidade dessas instituições republicanas, para que Bolsonaro possa ser a única pessoa com credibilidade dentro do país e assim se reeleger em 2022. Então você tem já dois elementos. Você tem o fascismo cultural, você tem o bonapartismo e agora nós também temos um fator religioso. E o fator religioso, ele é muito importante. E quando você tem esses três elementos, que são elementos irracionais, quando você começa a colocar, você pode começar a perder a racionalidade. E aí você para de raciocinar e vira praticamente um zumbi. Por isso que eles chamam os eleitores de Bolsonaro de gado, porque eles são gado que vão seguindo ali o chefe ali do seu rebanho. E a questão religiosa também é muito importante, porque essas pessoas, elas estão começando a ter em Bolsonaro o aspecto messiânico. Não é, o Bolsonaro não tem Messias no nome à toa, Bolsonaro é um enviado por Deus, Bolsonaro está perto das igrejas evangélicas, Bolsonaro ele é um cristão, já casou 4 vezes, mas ele é um cristão. Muitas pessoas falam que Bolsonaro casou 4 vezes porque e o divórcio é uma coisa que a igreja não aceita, né? Não permite. Mas Bolsonaro casou 4 vezes porque o quarto casamento ele teve uma filhinha linda, então foi Deus que quis fazer isso, né? Como se o casamento, o que Deus une, a terra não separa, mas enfim. Então perceba que essas pessoas elas são tão fanáticas que elas deixam de considerar até mesmo a sua própria religião. É como se elas deixassem de ser cristãs e começassem a ser bolsonaristas. Essa é a nova religião. Porque o que Bolsonaro fala, as coisas que Bolsonaro diz, não são referentes ao cristianismo. Não há perdão, não há um discurso de amor, mas sim um discurso de violência, um discurso de revanchismo. E Bolsonaro ainda não falou sobre o Porta dos Fundos. Eu até vou chegar Porta dos Fundos. Eu até vou verificar agora se o Bolsonaro se pronunciou a respeito do Porta dos Fundos. Ele não falou ainda a respeito do Porta dos Fundos. E isso é muito, mas muito incômodo. É constrangedor. O presidente Bolsonaro e Sérgio Moro, o ministro da Justiça, o defensor do Caixa 2, não se pronunciaram a respeito do ataque ao Porta dos Fundos. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que é um extremista de direita, que comemora a ação policial que matou uma pessoa, que tem matado várias pessoas no Rio de Janeiro, claro, geralmente pobres, né? E nas ações nas comunidades. Tem matado bandido, mas inocentes também estão morrendo nisso. Saiu em defesa do Porta dos Fundos, repudiou o ataque e Bolsonaro está calado, assim como o Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2. Então isso é uma vergonha. Bolsonaro, se de fato ele é um cristão, ele deveria repudiar a violência. Mas ele não faz isso. E ao não fazer isso, ele endossa essa ação do ataque ao Porta dos Fundos. Então, esse vídeo do Nando Moura não é para defender o Nando Moura, também não é para atacar o Nando Moura, não é para levar em consideração o pensamento do Nando Moura. O que eu quis fazer com isso? Porque muitas pessoas vão comentar. O que eu quis fazer era pegar a situação do Nando Moura para explicar o modus operandi de Bolsonaro. São eleitores fanáticos, são pessoas que se identificam com a extrema-direita, são extremistas, 30% da população brasileira é de extrema-direita, tem pensamentos extremistas, concordam com as teses de Bolsonaro e, para piorar, quando elas olham para Bolsonaro, por que elas adoram tanto Bolsonaro? Não há nenhum sentido para isso. Porque o governo Bolsonaro, nesse ano, o que Bolsonaro fez de bom para essas pessoas? Que afetasse diretamente a vida delas? Não há nada que Bolsonaro tenha feito. Primeiro porque um ano não dá para fazer muita coisa. O país estava em recessão. É diferente, por exemplo, de Lula, que as pessoas adoram, idolatram Lula por conta também de uma gratidão. Bolsa Família, programas sociais, acesso a viagens, as pessoas puderam viajar de avião, puderam comer melhor, puderam ir para a faculdade, puderam cursar uma universidade. Então isso causa nas pessoas um sentimento de gratidão muito grande. Mas o que Bolsonaro fez? O Bolsonaro não fez absolutamente nada. Então toda essa idolatria, ela não é racional, ela não é justificável, ela é uma idolatria irracional. E muitas pessoas, elas não idolatram Bolsonaro, elas idolatram o espelho que é Bolsonaro, porque elas olham para o presidente e elas se enxergam no reflexo, porque essas pessoas, elas são extremistas, elas têm esse tipo de pensamento e elas olham Bolsonaro e elas se enxergam. Então elas não idolatram Bolsonaro, elas idolatram o reflexo delas em Bolsonaro, porque elas fariam a mesma coisa se elas fossem presidentes, se elas estivessem no lugar de Bolsonaro. Então elas não idolatram Bolsonaro, elas idolatram elas mesmas, porque elas têm o mesmo pensamento que Bolsonaro. Então tudo isso é muito irracional e quando nós estamos lidando com a irracionalidade, é claro que é muito perigoso. Perceba que
em um vídeo que nada tem a ver com o Bolsonaro, o Nando Moura é atacado. Um vídeo que ele está fazendo caridade. As pessoas vêm e começam a xingá-lo num vídeo que ele está fazendo caridade. Porque elas não estão nem aí. O conteúdo não importa. Elas vêm e acabam atacando. Enfim, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Mais uma vez, não estou defendendo o Nando Moura, também não estou criticando o Nando Moura, eu só estou pegando a situação dele e utilizando como exemplo. Isso tem que deixar muito claro, porque algumas pessoas depois não entendem, eu tenho que falar, olha, você precisa rever o vídeo, porque você não entendeu, tal, e isso é bastante chato. Mas então, mais uma vez, para deixar muito claro, é a terceira vez que eu estou falando, não estou aqui para defender o Nando Moura, nem para atacar o Nando Moura, nem para criticar as visões políticas dele, nem para endossar as visões políticas dele, eu só estou utilizando o Nando Moura como exemplo para explicar o que como que funciona essa mente bolsonarista. Se você quiser entender mais a respeito de Bolsonaro, eu tenho uma playlist aqui no canal, chama Entenda Bolsonaro. Vou deixar o link aqui na descrição, juntamente com o vídeo do Nando Moura, para que você possa ler os comentários e tirar as suas próprias conclusões. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal e também me siga no Twitter, @profleoficial.